O nome de Deus, nosso Pai, seja eternamente louvado. Amém. Querida Irmandade, testemunhados e apreciador do canal Geraldo Carolino CCB. Hoje, aproveitando a parte que Deus me trouxe quando eu estava orando de madrugada, eu quero conversar com vocês a respeito dessa parte, sobre a Sagrada Escritura. Existe a Sagrada Escritura, edição corrigida pelo padre João Ferreira de Almeida, e tem outras edições aí, que chama Linguagem de Hoje, essas Bíblia adoçada. E o que eu quero dizer para vocês, segundo o Senhor me trouxe nessa madrugada quando eu estava orando, a palavra de Deus não precisa de ser adoçada pelo homem. Porque assim já dizia Davi, a palavra de Deus é mais doce que o mel e mais pura do que o hino, do que o ouro fino de Orfi. E é mais pura do que a prata que passa no fogo de 7 fornos. Então a palavra de Deus, mas não precisa fazer retoque. Não precisa de alguém tentar corrigir ou facilitar o entendimento. Por quê? Porque a palavra de Deus é assim. Deus, muitas vezes, tomou a boca dos profetas, Deus falar em enigma ou em mistério, que é para nós meditar sempre nas coisas de Deus, antes de nós tomar uma decisão precipitada. Você quer que eu grave até o fim ou vem aqui dando pausa? Não vem aqui. Não, fala assim. Não, quando for 10 minutos você vem põe pausa. Tá. Aí eu fico aqui do seu lado e coisa, tá bom? Você falou precipitada, peraí. Então, como eu entendo a decisão precipitada? É a pessoa que apressa em dar resposta sem ter perguntado, sem ter entendido a pergunta. A pessoa que faz as coisas correndo e entra na primeira encruzilhada que encontra e acaba tomando o caminho errado. Mas por que se as coisas fossem para ser correndo, irmão? Por que Deus levou 6 dias para fazer o mundo? Ele só não falava haja e ouve? Mas Deus deu um exemplo para nós, irmão, que mesmo ele sendo Deus, o Todo-Poderoso, o 3 vezes Santo, o Perfeito, ele deu pausa para fazer as coisas, para sair bem feitinho. Mas o homem, ele quer ajeitar para que, quando você ouvir aquela palavra, você vai entender do jeito que você quer entender e já tomar a decisão e tomar a decisão errada. Porque todo mundo, irmão, que toma decisão sem pensar, é decisão errada. Então, quando nós for tomar qualquer decisão, vamos meditar, respirar, esperar pelo menos 36 horas. E ainda, se for cristão, consultar o nosso Deus, consultar a palavra de Deus. Não através de dicionário, nem através de concordância, mas através de você orar a Deus e pedir para Deus te guiar no melhor caminho. No caminho que depois você não vai sofrer, não vai se arrepender e vai passar como tolo ou como nécio. Então é por isso que o Senhor me trouxe essa parte na frente. Porque hoje em dia, irmão, é um tal de modificar as palavras no intuito de facilitar a compreensão, mas Deus já fez, meu irmão, por isso mesmo. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele falou assim, que as vossas palavras sejam assim, sim, como for sim, e não, não, quando for não. Isso quer dizer, irmão, quando você dá uma palavra, você tenha certeza que aquela palavra estava certa. Porque senão, você tem que ser paciencioso. Você tem que ter
ponderar sobre aquilo que você vai fazer, deixar a ideia madurar, para que você não venha fazer coisa errada. Quantos irmãos a gente vê nos negócios, no casamento, e até mesmo na vida familiar. Às vezes o marido fala uma coisa para a mulher, ela nem pensa, já quer dar uma resposta mais dura do que ele, e ele depois dá uma resposta mais dura do que ela. Eles não pensam que aquilo ali é palavra, não vai adiantar nada, mas pode causar um estrago muito grande na vida dois. Então é preciso antes de dar uma resposta dura, porque diz, a palavra dura sacita a ira, está escrito no provérbio, entendeu? Salomão, creio que foi ele que escreveu, ele falou que é melhor viver numa água furtada, quer dizer, uma casa só de meia água, do que numa casa grande com a mulher queixosa, que fica queixando, reclamando, xingando. Isso é vice-versa. O homem também. Então é preciso ponderar, pensar para dar resposta, pensar para tomar decisão, que o próprio Senhor Jesus diz assim. Ele fez aquela parábola do juiz iníquo. O Senhor contou uma parábola mais ou menos assim, eu posso errar em alguma coisa. Que numa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. E também naquela mesma cidade morava uma pobre viúva que ia na casa do juiz e falava com ele assim, toma uma decisão favorável na minha casa. Mas o juiz nunca queria. Ele sempre prolongava para dar resposta. Daqui um mês você volta aqui, certamente. Daqui 3 meses. Mas a mulher não desistia, irmãos. A mulher ia e falava com ele, por favor, pensa na minha causa, julga com justiça. Aí um dia ele ficou meio assim, chateado, porque a mulher sempre ia lá. Ele falou, apesar de eu não respeitar os homens e nem temer a Deus, eu vou fazer justiça na casa dessa mulher. E fez justiça na causa dela. E o Senhor Jesus falou assim, visto o que diz o iníquo juiz, e porventura não é o vosso Pai Celeste, se vós pedir com insistência, ele também vos dará. E assim, irmãos, é a nossa vida cotidiana. Eu digo para os irmãos, eu mesmo, quantas cabeçadas eu já dei, por não pensar bem primeiro antes de tomar a decisão. Isso é humano, mano. Isso é coisa do ser humano. E muitas vezes na pressa de dar uma resposta, nas pressas de tomar uma decisão, toma primeiro encruzilhado no caminho errado. Então é assim. E diante de Deus, irmãos, também é a mesma coisa. O Senhor Jesus, ele veio na terra. Vamos tomar um exemplo da vida do Senhor Jesus. Ele era o Filho de Deus, mas ele esperou até 30 anos, mais ou menos, para se batizar. Porque o batismo, irmão, ele é uma faca de 2 gumes. Se você fizer ele precipitado, não foi Deus que te chamou, você pode errar no caminho, não ter uma guia perfeita de Deus e acabar lançando a sua alma na mão do adversário.